Boa tarde, galera. Hoje é sexta-feira, dia 4 de agosto. Mais um vídeo aí no nosso canal Vasco em Análise. Sempre pautando aí por situações do momento, mas não esquecendo as coisas que têm que ser feitas e não são feitas. Porque tanto os jornalistas que são youtubers e os youtubers, eles não batem nessas histórias, nessas situações. Eles batem quando eles querem bater. Mas esse pensamento, essa pressão, esse protesto tem que ser reiterado dia a dia para que chegue ao pensamento dos caras da SAF. Pô, eu estou prejudicando os caras, estou prejudicando a torcida, eu tenho que mudar. É só você ver aí o ponto da pintura do nome do Vasco na arquibancada. Ridículo. Isso está lá há anos e anos e anos, e agora um factoide, né? Manchete. Estão pintando a arquibancada do Vasco com o nome, com as tintas, não sei o quê, como se isso fosse mudar alguma coisa. A SAF já está aí há mó tempão. E quem está fazendo isso? A SAF, a associação. De quem é a obrigação? Quem não cobrou? Se a obrigação é da SAF, a associação tem que cobrar. E vice-versa. Porque eu não vou comprar uma coisa caindo aos pedaços. E se eu comprei, eu vou querer manuteni-la, né? Mas tá bom, vamos lá. Reforma do banheiro. Os banheiros estão podres, todo mundo sabe disso. Só que ninguém bate, só bate agora, né? Quando não tem assunto, ou então tem que aumentar a carga de pressão na SAF. E aí o pessoal arruma mais problemas, né? Banheiro, não sei o quê. E vamos lá. Cabo Daciolo. Cara, sai disso, sai do Vasco, meu amigo, esquece isso. Para de fazer vidinha no Vasco, de afirmar que é vascaíno, que vai orar. Não, cara, sai fora. Você dá até azar pro Vasco. O Vasco não precisa de você, não. Vai orar e se promover em outro lugar, meu amigo, tá bom? O Vasco precisa de oração, mas não sua. O Vasco precisa de reza, mas não sua, tá bom? E é lamentável você ficar se promovendo com relação a isso. Bom, o Vegete talvez possa estrear contra o Grêmio, não se sabe ainda, né? O Pablo Vegete, nosso centroavante. Esse centroavante, né? A gente tem o Ferreira, que joga mais pelos lados, também faz a função de centroavante, mas não é tão centroavante 9 fixo como é o Pablo Vegete, né? O Buffalo Bill ainda não vai conseguir estrear. Ele falou na chegada no aeroporto que estava bem, que poderia jogar, blá blá blá, mas tem que ter a inscrição, tem que ter a inserção dele no time, tem que treinar, tem que ser escalado, essas coisas todas, né? A SAF tinha dito que ia contratar jogadores de renome, blá blá blá. Não estou aqui dizendo que o Rossi não vai ajudar, mas tem que ter mais pessoas, mais jogadores. Friso aqui, falta o 10, falta o 8. O 8, o cara que faz a marcação junto com 5 e cria junto com 10. E o 10, que dá uma circulada ali, fecha um pouco nos espaços, e junto com 8 são os criadores. Os times que estão se dando bem no campeonato tem 2 10. O Palmeiras tem o rapaz que eu esqueci o nome dele agora, e tem aquele outro que também esqueci, que veio do Bahia. Estou com amnésia hoje com relação aos jogadores do Palmeiras. E o Flamengo, por óbvio, tem o Arrascaeta e tem o Everton Ribeiro. E ainda tem um terceiro cara que arma ali, que armou agora contra o Olímpia. Só você ver o jogo, que é o Gabigol. Logo, tem times que tem 2, 3 caras que criam as jogadas, que pensam, que fazem a bola correr. A gente não tem esse jogador. Por enquanto, para Praxedes é muito pouco. O Jair é lento. Acho até que o Jair tinha que jogar como primeiro volante, porque quando ele vai para frente, perde a bola, ele não consegue voltar e fica um buraco. Então, Jair e Medel, primeiros volantes, e a gente tem que arrumar um segundo volante. O cara que possa voltar a tempo e não fique vendido. Que o Jair e o Medel não são esses caras. Ambos têm até uma boa qualidade de saída, mas quando perdem a bola ou na recomposição, na transição defensiva, não estão chegando, né?
Então, a nossa reclamação continua aqui, né? A SAF não colocou ainda jogadores importantes no Vasco. Inclusive, cadê o dinheiro que a SAF colocou no início do ano? Os tais 100 milhões. Não está aprovado em lugar algum, não saiu planilha em algum lugar algum, de valores que foram pagos e tal. Só tem valores de empréstimos e agora quitações esporádicas de merrecas. Pagou o Cocão agora 300 mil e blá blá blá. E cadê o resto do dinheiro que a SAF disse que ia entrar? Cadê agora o dinheiro do Pedro Raul e do Egnaldo das vendas? Estão sendo usados agora para aquisição do Vegete. Então a SAF mesmo, dinheiro, não foi provado que ela colocou. Ninguém da SAF mostrou isso. O Paulo Brax, quando agora, antes do término da janela, ele disse que ia fazer uma coletiva para dizer o balanço das contratações. Quem contratou, por que contratou, quem não contratou, por que não contratou. Falta isso. Ele não provou ainda. Não mostrou, não deu dados, não falou nada disso. E outra coisa, 25/8 é o prazo máximo agora para a contratação de jogadores que não estão regularizados. Ou seja, que estão fora de SAF ou de associação. É ruim isso. Eu fiz aqui um estudo, até o dia 25 serão 3 partidas, Grêmio, Bragantino e Palmeiras. 3 porradas, né? Palmeiras dia 26, um dia depois do fechamento da janela, que seria o limite para contratar jogadores que não estão regularizados em SAFs ou em clubes. E até ele entrar, chegar, treinar, ser escalado, poder jogar, bota aí, dia 15 de setembro, tem mais 2 jogos, contra o Bahia e contra o Fluminense. Mais 2 porradas. Tanto o Grêmio, Bragantino, Palmeiras, Bahia e Fluminense são melhores que o Vasco. Ou seja, o Vasco é melhor que ninguém hoje, é muito fraco o Vasco. Então a gente tem que pressionar isso, pressionar. Não é esperar até o dia 25, é cobrar hoje, cobrar amanhã, ter cobrado de ontem, entendeu? Outra coisa que eu queria que o pessoal que trabalha fazendo conteúdo se atentasse, é que a gente tem que começar a denunciar isso aí. As falas que não têm comprovação de nada, né? Por exemplo, o seu Wellington Campos, o decantado repórter da Rádio Tupi, cravou o Bulaldi no Vasco. Ele não veio. Esse cidadão, em momento algum, falou: opa, desculpa, errei, deu uma informação errada. Não. Eles soltam notícias inverídicas, não se concretiza, porque são inverídicas, e não há retratação alguma. Flávio Dias disse que o Ramon não viria, e até hoje não se retratou. Disse que não era informação que ele tinha no Vasco. Ora, se eu dou uma informação errada, essa informação veio para mim. Então, se eu não tenho razão, ou melhor, se eu não tenho certeza, eu não dou essa informação. Entendeu? O Rojas, né? O Rojas também é uma coisa engraçada. O Pedrosa disse que o Vasco não quis, ou melhor, que o River não quis renovar o empréstimo do Rojas junto a esse clube para que pudesse esse cara vir ao Vasco. E o Flávio Dias não. Categoricamente disse que o Vasco não pagou o empréstimo, não pagou uma taxa da AFA. Eu nem sei certo, mas é uma das coisas que ele falou. E uma informação contradiz a outra. Quem se contradisse aí? Quem está falando besteira? Quem está falando coisa errada? A internet não pode ser terra de ninguém. Tem que ter pessoas sérias. E essas pessoas que estou falando são decantadas aí. Wellington Campos, Flávio Dias, estão dizendo coisas que não são verdadeiras e estão ficando por aí e ninguém está reclamando de nada. Tem que acabar com isso. Tem que ter pessoas aqui na internet falando com conteúdos verdadeiros, que não sejam desditas depois, e para que passem vergonha e o consumidor, a pessoa que está lá recebendo o vídeo, fique com informações erradas. A gente tem que cobrar isso. Todos os dias, né? Por exemplo, outra informação aí, Edmundo falou que era para... melhor que não tivesse vindo ninguém. Não, Edmundo, pior não fica, né? Aí ele usou o argumento aí de que o Vasco trouxe o Paulinho e tem o Marlon. Marlon nunca mostrou nada no
no principal. Trouxe o Maicon, a gente tem o Miranda é horroroso. O Maicon pode estar fora de forma, pode precisar um pouco mais de entrar, mas esse não é um jogador ridículo. Miranda sim é ridículo. E para fechar aqui, não é que eu não traga pautas positivas, mas a trazer pautas positivas, a gente não pode esquecer de bater nos assuntos que estão errados todos os dias. A SAF veio para colocar o Vasco num lugar alto, e nós não estamos no lugar alto. Estamos num lugar terrível, no pior lugar da Série A. E as cobranças têm que ser feitas, e parece que não estão mais sendo feitas. Hoje é dia 4/8, sexta-feira, domingo tem Vasco e Grêmio, 4 da tarde, não sabemos o time, ninguém fala como foi o treinamento, e fica aí essa incógnita, né? E eu fecho aqui meu vídeo, não esquecendo dos meus patrocinadores, né? Lá do pessoal do Quadrilátero do Samba de Vila Isabel, Rio de Janeiro, lá Tabela do Claudeci, o Veja Bem do Cícero e o Mr. Meat lá dos Espetinhos. Curtam samba, curtam Vila Isabel, e ligado aqui no canal Vasco em Família, e não abandonando o Vasco, como o próprio Rossi pediu para a gente continuar lutando, como a gente faz aqui dia após dia. E outra coisa aí, os senhores que fazem conteúdo, para de falar, eu tô aqui sofrendo, é desgastante. Então não faz, amigo. Se é desgastante, se está sofrendo, se está reclamando, não faz. Vai fazer outra coisa. Quem está aqui no YouTube não é para reclamar. Quem está aqui faz por prazer, ou deveria fazer por prazer, né? Boa tarde, rapaziada.